pessoal, sejam muito bem-vindos ao Niterói Cast, na edição especial da Flim Festa Literária de Niterói. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, Felipe Mantovan, também conhecido como Tempo Feio. Seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar, prefere que eu te chame de Felipe? Tempo Feio, Feio? Feio, com certeza. Feio. É o nome que a vida deu, né? O nome que a vida deu? Ficou pra sempre. Então estamos aqui com o Feio. Eu me sinto tão mal de falar, estamos aqui com o Feio, né? Que parece que eu tô fazendo até ofendendo. Feio, em primeiro lugar, eu sou sua fã, já te acompanho há bastante tempo pelas redes sociais. Obrigado. Então eu te descobri pelas redes sociais, a sua escrita, você tem uma forma muito sensível de escrever. Eu agora também, começando, né, a minha jornada como escritora, sempre me inspirei muito no seu estilo, que eu brinco que às vezes a escrita exige um olhar muito sensível e você faz isso de forma apaixonante, não é à toa que cativou um público, né, muito fiel, um público que te adora. Então, contando um pouquinho de você aqui, na verdade eu vou pedir para você contar também sobre a sua carreira como jornalista, como escritor, e que você fale um pouquinho, se apresente para quem ainda não te conhece. Legal, prazer, Dani, aqui. Evento fantástico, a Flim, prazer imenso estar aqui hoje. Estou adorando tudo que eu estou vendo. Obrigado. Seu trabalho também é muito legal. Parabéns. Parabéns pelo livro novo. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Quero lê-lo logo quando chegar em casa. Já quero abrir ele. Obrigado. Bom, sobre o meu trabalho, eu comecei muito cedo como artista, né? Comecei no audiovisual. Eu queria ser cineasta, né? Olha. Essa coisa, né? Estudei cinema, inclusive. Mas como eu era do interior, a vida não era tão fácil, não tinha, obviamente, produtoras de cinema. Eu fui trabalhar nas televisões, nas emissoras, né? Sim. Nas produtoras que produziam programas para TV e tudo mais. E eu comecei aí, fazendo alguns curtas-metragem, documentário. Legal. E o meu início como artista foi nessa época. A literatura sempre esteve muito presente, eu sempre fui um leitor muito voraz, tanto de poesia quanto romance, sempre amava desde criança. Sim. Mas eu comecei a escrever mesmo, a escrita veio tarde na minha vida, foi ali pelos 30 anos que eu comecei a estruturar livros, a querer publicar. Falei, não, agora eu vou publicar um livro. Tanto que o meu primeiro livro eu publiquei com 35 anos. Sim. Né? Mas assim, olhando, né, em perspectiva, 35 é uma idade até que, eu sei que muita gente começa mais nova, mas às vezes também muita gente descobre essa paixão mais tarde, né? Então 35 tá ali numa idade que acho que tem maturidade, que exige isso também, uma maturidade, principalmente sobre os temas que você escreve muito sobre relacionamento e poesia também, então eu acho que também exige uma maturidade literária também, né, mais afiada, eu diria. Enfim, começando aqui com as perguntas, eu já comentei, né, que eu adoro os seus textos, as suas poesias. Vamos começar com o seu nome, Tempo Feio. Ele parece, sim, para quem ouve de longe, um nome pessimista, mas os seus textos são muito inspiradores e cheios de luz, né? Então, de onde veio o Tempo Feio? De onde nasceu o Tempo Feio? Quando foi que o tempo fechou? Muito bom, com certeza. É o seguinte, Feio é o meu apelido de infância, né? Tanto que virou o meu nome. E quando eu falo, não é brincadeira. Minha mãe me chama de Feio, assim, né? Ô, Feio, como é que tá? Não vai vir, né? Então já ficou, né? Ficou isso, né? E quando eu comecei a produzir conteúdo literário, eu quis trazer um nome artístico, né? Além desse, né? Né? E eu gostava muito dessa expressão Tempo Feio, porque eu sempre amei aquele clima montanhoso. Eu também. De neblina, sabe? Eu sempre achei, todo mundo falava, nossa, o tempo tá feio hoje. Eu achava aquilo lindo. É lindo, fui muito tempo montanhista amador, sabe? Subia nas montanhas para tirar foto. Ainda vou de vez em quando, mas já fui muito mais ativo. E eu amava aquela paisagem, né? De ficar no meio das nuvens, da neblina e daquela garoa fina, né? Aquele cenário de filme europeu. Cenário crepúsculo também. Exato, eu gostava disso. E eu trouxe para a literatura. Legal. Na verdade, o Tempo Feio surgiu porque eu queria criar uma exposição fotográfica onde eu misturava poemas com fotografia. Como eu era fotógrafo amador na época, e eu fiz isso de fato, né? Eu fiz material para uma exposição. A exposição acabou não vindo nunca, porém vieram 3 livros disso, né? Sim, e quem sabe ainda pode acontecer a exposição, por que não, né? Exato. Então foi aí que surgiu o Tempo Feio, lá no comecinho de 2018.
Mas eu já tinha blog, né? Já tinha página no Facebook. Sou velho já, né? Ele falou como se tivesse 90 anos. Mas você tem, então, eu percebo que você tem esse olhar sensível pelas artes, né? Você falou, começou no cinema e depois fotografia, e você tem a escrita e também a própria comunicação. E até teve um texto que eu li no meu Instagram sobre ostras felizes não fazem pérolas, e esse olhar sensível, eu acredito que ele vem muito também de alguns pontos. Você escreve também muito sobre esses pequenos caos, esses pequenos cenários caóticos. Na sua escrita, nas suas inspirações, tanto não só na escrita, mas de forma geral, na sua produção de conteúdo, no seu processo criativo, ele vem de um lugar doído, assim, desse tempo feio? Tem alguma referência em você transformar um olhar, às vezes, de uma dor em uma coisa mais bonita? Como que você lapida toda essa sua visão artística? Qual é o seu processo criativo nesse sentido? Legal, né? Eu tento ser o menos hipócrita possível quando eu vou escrever. Sim. E tento ser o mais autêntico também. Eu acho que consegue, diga-se de passagem. Obrigado. Eu acho que é por isso que a galera gosta de mim. O pessoal fala nas redes sociais, eu gosto da tua sinceridade. O meu principal material de trabalho é a vida. É assim, eu observo, eu saio pra rua realmente para observar o que está acontecendo. E eu gosto de ver como as pessoas conversam sobre determinados assuntos, principalmente o relacionamento. Então eu falo até para meus alunos, né, eu dou aula há um bom tempo já de escrita criativa e tudo mais. Eu falo, você vai falar sobre saudade? Por que você vai falar sobre saudade com essa linguagem do modernismo, que eu amo, né? Mas assim, da década de 30, como que você falaria sobre saudade com o seu melhor amigo? Sim, essa coisa mais próxima. Como que você falaria sobre saudade na mesa de um boteco depois de 3 cervejas? Olha. Como que você falaria do amor, da paixão? Então é isso, Dani. Eu acho que, tanto que eu vou estar com o Mia Couto hoje, meu Deus, né? É maravilhoso. Ele é uma referência gigantesca sobre personalidade e como a literatura real faz diferença nas nossas vidas. É sobre isso. Eu falo, vai escrever sobre alguma coisa, tente escrever aquilo que te esquenta o peito, assim, aquilo que te incomoda. Né? Seja para o bem ou seja também as coisas ruins também. Você tem que escrever, obviamente, claro. Exatamente. Dependendo do momento que você estiver e sobre aquilo que você quer escrever. Depende de tudo. Mas eu tento trazer a sinceridade, a autenticidade, a beleza da vida e também tudo aquilo que acontece também que não é tão belo assim, porque a vida é isso. Exatamente, eu vejo que você tem uma sinceridade, uma espontaneidade que eu acho que isso cativa realmente muito. E é essa forma de você passar tudo isso. Agora, eu tenho uma pergunta sobre você conversando, falou, como você falaria com o seu melhor amigo? Você acha que a forma de consumo da literatura hoje em dia, ela está mudando? Porque antigamente a gente tinha os clássicos, os livros clássicos, e hoje a gente vê, por exemplo, uma nova forma de escrita, uma escrita mais dinâmica, até porque numa economia de atenção, que a gente chama, né, onde a nossa atenção é o bem mais precioso, escrever hoje para reter a atenção é uma coisa difícil, você quer passar a verdade, mas a gente tem menos tempo. Então você acha que hoje, além do estilo da escrita, você acha que a forma de consumo da escrita está mudando? Está mudando, vai mudar com o tempo sempre, né? Eu acho que os contemporâneos têm trazido experiências incríveis, principalmente em relação ao consumo jovem adulto. Sim. Os leitores querem se identificar, né? Os leitores querem se identificar, querem sentir representatividade no texto. Né? Querem se sentir representados. Então, sim, está mudando. Isso é muito positivo, né? Porque a gente vê o nosso país, a nossa história, sendo contado pelos seus reais protagonistas. Né? Hoje a literatura ela nasce em todos os lugares. Isso é lindo. Sim. Antigamente não era assim. Quem era publicado, nossa, ser publicado era um privilégio. Era uma honra, né? Era uma coisa muito... Era um privilégio, você não conseguia publicar. Hoje, a gente vê todos os setores da sociedade, né, publicando livros, fazendo trabalhos incríveis, e isso chegando em todo mundo. Então, muda. E um pouco dessa mudança, ela vem mesmo dessa necessidade que o público criou. Sim. A gente quer se sentir representado.
a gente quer ler os nossos, entende? Sim, é isso exatamente. Que tá acontecendo. Eu acho também, assim, a minha única preocupação em relação a isso, eu queria até te perguntar se é uma preocupação sua, é que hoje também ficou muito fácil banalizar a escrita. Então, com inteligência artificial, por exemplo, muita gente escreve uma coisa pela inteligência artificial e aí se diz escritor. Tem muito isso, na verdade, em todas as artes, né? A pessoa tira uma foto, eu sou fotógrafo. A pessoa, às vezes, pinta um quadro, eu sou pintor. Então, tem muito esse debate sobre o que é ser escritor hoje em dia. Então, para você, Feio, o que é ser escritor hoje em dia? Legal. O meu último livro, ele fala muito sobre isso, né? É uma crítica direta ao uso de IA na escrita, né? Principalmente na produção de desenvolvimento de obras literárias. Eu acho uma falácia, assim, né? Tudo que eu leio, eu percebo que é de IA, eu falo, bom, tem aqui mais um clichê produzido por IA, né? Sim. Então, eu acho que o escritor ele não vai perder espaço para IA. Eu acho que o mainstream vai, em alguns setores, dar oportunidade para essas pessoas que escrevem com IA. Mas a literatura sólida, a literatura tradicional, vai continuar sendo desenvolvida por humanos. Sim. Até porque muitas editoras não vão aceitar livros produzidos por IA. A maioria dos prêmios sérios desse país não aceitam e eles conseguem identificar. E, obviamente, o leitor. O leitor quer ler livros escritos por humanos. Por humanos, a humanidade, né? Não só livros, né? Mas qualquer outro tipo de arte. Eu quero ler um livro escrito por um ser humano. Eu quero ouvir uma música escrita por um ser humano. Sim, eu quero ver um filme com atuação de ser humano. Mas nossa, olha que incrível isso que ela tá fazendo. Dane-se, eu não tô nem aí. Assim, não me importa. Pra mim, o barato da coisa é saber que aquilo foi feito por uma pessoa. É a humanidade, exatamente. Exato. Porque tem muito debate sobre isso, até questão ética, né? Tipo, eu escrevo, mas eu usei para revisar até onde a inteligência artificial. Você falou que você escreveu isso no seu último livro, que eu com certeza, inclusive, quero dar uma olhada, quero ler. Então, justamente também esse limite ético, né? De, às vezes, usar uma ferramenta para alguma coisa mais técnica ou para criação. Foi o que você falou, a criação precisa ser humana, porque o humano, ele tem essa coisa de você querer um espelho, alguém que te represente, alguém onde você se identifique, né? Exatamente. Então, eu tô falando, na verdade, não tô nem seguindo aqui o roteiro, que o papo vai fluindo em tanta coisa. Mas é exatamente isso que você falou, Dani. Eu acho assim, você pode usar a IA de maneira saudável e responsável. A gente não é contra a IA. Ela está sendo utilizada para coisas incríveis na ciência, por exemplo. Né? Em questões relacionadas à saúde, por exemplo. Então não é isso, não é uma guerra contra a IA. Mas em alguns setores, em algumas situações, seria muito interessante que você não usasse, falando de artista para artista. Sim, sim. Eu lembro, inclusive, que no início, quando eu comecei, me falaram da IA, eu falei, eu quero testar, né? Falei, peça, às vezes eu escrevi alguma coisa e pedi para reescrever. E fica uma coisa que é impressionante, que você perde a sua identidade, porque o artista, é engraçado até comentar isso, o artista ele tem uma coisa do ego. Quando eu fiz a minha primeira aula de escrita criativa, uma das primeiras coisas que eles perguntam é: como que eu acho o meu estilo? Eu quero o meu estilo. Eu quero que as pessoas leiam e saibam que esse texto é meu. Eu, quando vejo um texto lá, eu sei não só pela identidade visual, mas pelo estilo. Eu falo, esse texto aqui é do Feio. Você conhece o estilo. Esse daqui é Shakespeare, esse daqui é Lispector. Você consegue identificar. A IA, ela uniformiza, né? E ela tira essa autenticidade. Às vezes até pode ficar mais, aquela coisa esteticamente, mais, meu Deus, mas o estilo, ele rouba isso, que é o principal instrumento do artista, né? É a sua assinatura, a sua leitura do mundo, né? Então, eu acho que foi isso que você falou, essa humanidade, a gente usar com parcimônia, né? De uma forma inteligente. Então, eu concordo muito com você em relação a isso da inteligência artificial. E, aproveitando até esse tópico, você acha hoje que, no Brasil, por exemplo, a gente tem um cenário muito difícil de leitores, né? A gente tem 53%, os últimos dados eu acho que foram de 2024, 53% dos brasileiros não liam, isso é um dado bastante preocupante. E você acha que com novas formas de escrita e leitura, não só falando de inteligência artificial, mas desse cenário até a gente tem o BookTok, por exemplo, você acha que agora a gente tem um movimento de resgate da literatura no mercado, ou a internet, essa coisa que eles chamam de injeção de dopamina, né? Esse novo
modelo de consumo rápido, de coisa audiovisual e rapidinha, vai tirar o espaço da literatura e da arte, aí, principalmente competindo ou não, de maneira consciente ou não, com a inteligência artificial? Legal. Eu acho que o livro físico, ele ainda vai durar muito tempo, porque isso é muito relacionado às gerações. Por exemplo, as gerações X, Y e até mesmo boa parte da Z ainda vão continuar comprando livros físicos por um bom tempo. Sim. Ou seja, eu não me vejo, eu não tenho nada contra o Kindle, até leio de vez, até tenho amigos. Até tenho amigos, nada contra, eu tenho amigos. Até tenho amigos que Kindle, né? Mas assim, obviamente, eu tenho uma relação muito próxima com o livro físico. Eu gosto muito de ter o livro físico. E uma pesquisa recente, Dani, mostrou que mais de 60% dos brasileiros ainda preferem o livro físico. Né? Então isso vai durar um bom tempo. Sim. Mas é claro que o audiolivro, por exemplo, vai ganhar muito espaço pela praticidade. Né? Porque a gente está cada vez mais sem tempo, essa loucura e tudo mais, e eu quero ouvir um livro, então o audiolivro com certeza já está ganhando espaço, vai ganhar mais espaço ainda, não tenho dúvidas, e é muito legal. Sim. Né? É claro que a gente não pode deixar a leitura de lado nunca, porque são coisas diferentes, mas o audiolivro também é muito bacana e pode acrescentar muito. Agora, a internet, ela ocupa um papel importante nesse processo. Por mais que ela também, as redes sociais, por mais que ela também seja vilã no processo de evasão de leitores, que a gente está perdendo leitores, ela também forma novos leitores. Sim. Então a internet, as redes sociais podem ser usadas no processo de formação de público. Sim. Não só podem, como estão sendo usadas no processo de formação de público. A gente tem até casos assim, de autores que eram completamente anônimos, e aí uma pessoa, algum grupo, viralizou e falou: gente, eu li esse livro aqui, ele é maravilhoso. Não sei se você já ouviu falar da Colleen Hoover, provavelmente. Sim. Então ela foi um caso, por exemplo, assim, olhando até de ponto de vista de marketing, que virou um sucesso, porque alguém no TikTok fez e aí comentou, e quando você vê, o negócio tá estourando. Então isso também impulsiona, né, um lado da literatura, foi o que você falou, ao mesmo tempo que tem um processo de evasão, tem esse processo também de chamar, né, de convidar até pessoas que não liam muito, e elas começam a ver que é uma coisa que, opa, parece que é divertido, estão falando que é divertido, então deve ser, né, e elas dão uma chance. Então, e até inclusive falando disso um pouco das redes sociais, eu gosto muito da forma como você usa as suas redes sociais. Eu não sei se ninguém já te falou isso, alguém já te falou isso alguma vez, que você tem um talento pro humor também. As suas caixinhas, gente, eu já dei risadas genuínas quando você responde as caixinhas. Ele tem, às vezes, abre pergunta, né, caixinha pros seguidores dele, e é super divertido, e você responde de uma forma muito honesta e criativa, e dá pra ver também esse seu olhar, o olhar do escritor, mas com um toque, assim, de humor que é descontraído, realmente. E eu imagino que você já deve ter recebido muita coisa, né, muitas pessoas falando tanto sobre literatura, desabafando sobre a vida pessoal. Como que você lida com essa relação com os seus seguidores, de você ter esse vínculo tão próximo, manter esse vínculo tão próximo com os seus seguidores, e se isso afeta também na sua escrita, se você tira inspiração do que as pessoas desabafam e confiam a você? Eu sou um rapaz zoeiro mesmo, é verdade. Somos dois. Eu fui humorista há um tempo, né? Eu trabalhei na televisão 8 anos lá no interior e eu tive programas de humor. Que legal! Acabei tendo um grupo de comédia uma época, foi muito massa, foram tempos incríveis. Sim, passado próximo, passado recente. E então eu tenho essa veia do sarcasmo também nas minhas crônicas, principalmente. Esse meu último livro, ele é um livro um tanto ácido, meio provocativo, né? Sim. Teve muita gente que não gostou, inclusive, mas faz parte, né? Algumas pessoas não vão compreender a função provocativa da literatura, acontece. Mas eu tenho essa veia, assim, do humor há muito tempo, principalmente nos meus textos, e eu espero que ela fique para sempre. Assim, eu não quero perder esse lado. Acho que às vezes quando eu quero ser tempo feio eu sou, mas quando eu quero fazer rir também, eu entro ali com a pitada de humor para trazer um pouco de alegria. Gosto muito disso. Perdão, a outra pergunta, a proximidade com o meu público. Isso, legal. Desculpa, eu acabei fazendo 2 perguntas em uma, que eu vou me empolgando, e aí, mas você está acompanhando, a gente está alinhado aqui, né? Não, com certeza. Eu sou muito próximo do meu público mesmo, tanto que esse quadro do Reclame Aqui, que eu chamo de Reclame Aqui é maravilhoso.
O Reclame Aqui ele é muito antigo, Dani. O Reclame Aqui ele nasceu em 2018. Caramba! Na pandemia ele virou quase que uma terapia pra mim, né? Não só pra mim. E pros seguidores também, né? Nossa, é uma terapia em grupo, né? Porque eu tava ali em casa, né? Estávamos em casa, isolados, momentos extremamente tristes, aliás. Nossa, eu estava enlouquecendo de fato. Todos nós. Eu estava, né, assim como muitas outras pessoas. Então eu abria ali caixinha direto, eu abria live, né? Eu fazia o Reclame Aqui em live, né? As pessoas iam mandando pergunta e eu respondendo ao vivo. Então isso ganhou um corpo gigantesco, né? Eu encontro as pessoas na rua, né? Eu falo, ô Fê, não vai abrir caixinha? Já não abriu, né? Não abriu essa semana? Vai ter ponto. Por que é importante para mim essa troca, né? Porque eu consigo entender quais são os anseios e as dores das pessoas que me leem, né? Sim. Eu consigo entender ali uma coisa tão simples, uma caixinha de pergunta, um direct do Instagram, né? Eu consigo entender quais são os anseios dessa pessoa em relação ao amor, à paixão, à saudade, o que está doendo mais de um lado, o que está doendo mais de outro. Então isso para mim vira um material incrível para a escrita. Sim, de inspiração. Né? Não tem dúvida. É verdade. Então, você até comentou no início da nossa conversa esse observar, né, as pequenas coisas das pessoas também. Você diria que esse é o seu principal material? Assim, por exemplo, não sei se você sofre de bloqueio criativo. Acho que todo mundo em algum momento... Já sofri muito. É complicado. E da onde você tira inspiração? Das pessoas ou dos lugares? Ou você é aquela pessoa que gosta de sair e observar? Você falou que gosta de observar as interações e essas caixinhas também, as pessoas se abrindo. Então, de onde vem assim, o combustível para a criação do Feio? Exatamente, da contemplação. Acho que a observação para um autor hoje é importantíssimo. E assim, eu sou o vizinho fofoqueiro de ouvido. Eu fico ouvindo, eu sento na mesa do bar assim, eu fico ouvindo. Eu também faço isso. Só ali, ó. E eu moro no Bexiga, em São Paulo. Lá tem um bar em cada esquina, né? E eu tô sempre nos barzinhos lá, tomando uma, e eu vou muito sozinho. Sou amigo, né, do dono, do garçom, fico lá com a galera. E eu escuto muita coisa, né? Muita coisa mesmo, assim. Então isso para mim é fantástico, assim. Esse material é um material incrível para o meu processo criativo. Eu já sofri mais de bloqueio criativo. Hoje eu entendo que se eu não escrever, eu vou ser demitido do meu próprio emprego. Então virou uma profissão, né? Eu serei demitido da literatura. Então, assim, eu preciso escrever. Eu também sou editor de livros, então estou em contato direto com a escrita de outras pessoas. Então, para mim, virou muito técnico. Eu simplesmente sento na cadeira e começo a escrever. Se sair uma página, tá bom. Se sair 2, ótimo. Se sair 10, melhor ainda. Você não espera a inspiração bater. Com ou sem inspiração, você senta e escreve. Exatamente. Eu acho que para poesia, principalmente quando eu quero escrever poesia, a inspiração é importante, mas nem sempre ela vem. Né? Então eu não espero, não. Eu vou e tento fazer, depois eu vou e amadureço aquele texto, trabalho nele. Agora, para prosa, né? Você vai escrever crônica e tal, né? Coloca, senta ali e começa a fazer, depois revisa, trabalha o texto. Então eu não espero mais inspiração do além, não. Isso foi uma coisa que me atrasou demais, que eu demorei a beça, falei, né, que eu demorei a beça para escrever meu livro, que eu falei, não, tem que estar inspirado, porque para mim é tão diferente um texto quando você está inspirado e quando não tá, só que aí começa a discussão, o que vale mais? A disciplina, porque vai te fazer finalizar o livro, ou a inspiração de você achar que uma hora vai sair perfeito, porque nunca vai sair perfeito. Pelo menos pra gente, a gente nunca acha que tá perfeito, né? Então esse processo, né, de sentar e escrever, esse ritual, essa disciplina é muito importante. Inclusive, imagino que tenha muitas pessoas que queiram te perguntar isso sobre, para quem está começando ou se interessa pela carreira de escrita, qual dica você daria para essas pessoas que estão querendo? Olha, eu não sei por onde começar, eu gosto muito de escrever. Por onde eu começo? Assim, o Felipe, você falou que começou em 2018, né, a escrever. Publicar. Né? Isso. Mas o Felipe, o Feio, de antigamente, quais foram as principais dificuldades, como que você superou e qual conselho você daria para quem está tentando superar e começar? Legal, Dani. Eu acho que o primeiro passo é entender o que você escreve. É assim, você é poeta, beleza, você quer publicar poesia, então vamos estudar poesia? Vamos estudar, vamos ler, vamos estudar poesia. Quero escrever um romance, olha, estudar mais ainda, né? Vamos estudar
técnicas para escrita, vamos se aperfeiçoar, tem muito material. Então é importantíssimo, como qualquer outra profissão, estudo. Estudo, exatamente. E tem o professor Luiz Antônio Assis Brasil, um dos teóricos mais importantes para a escrita de ficção no Brasil. Tem o livro, inclusive, que é considerado uma bíblia para a grande maioria dos autores que escrevem ficção, chama Escrever Ficção. Eu já li. É magnífico, né? Maravilhoso. O professor diz, nenhum método vai substituir a leitura constante de obras literárias. Então é isso, meu amigo. Se você quer ser um escritor, se prepare, que você vai precisar ler muito. Vai precisar ler muito, é verdade. Ler muito. E uma coisa também que eu não esperava era ter que entender tanto de psicologia. Quando eu falo psicologia, não é coisa clínica e acadêmica, não, mas também, além da literatura, do instrumento, né, da literatura e dos livros, é você entender de gente, que liga ao que você estava falando agora. Então, eu acho que esses dois instrumentos, né, juntos, são os principais. Foi onde eu tive mais dificuldade. Porque romance, a gente precisa criar muito personagem também, né? Então, você precisa da parte técnica, ler muito para poder ter a parte técnica, dominar a parte técnica, mas você precisa entender de gente, porque você está escrevendo sobre gente, né? E eu já li esse livro, inclusive, foi quando eu comecei realmente a estudar e eu falei, cara, é muito mais difícil do que parece. É muito mais difícil do que parece. Existem os gênios, né, Dani? Como Mia Couto, que... Como Mia Couto. Eu ia falar dele agora, que a gente está muito ansioso. Daqui a pouquinho, inclusive, vai ser às 8, né? Isso, vai ser às 8, horas, né? Mia Couto vai estar com o Tempo Feio, eles vão estar batendo um papo, e aí você já deve estar super ansioso, Nossa, né? muito. Eu sou fã, né, de carteirinha, então... Eu também, eu sou... Realmente, assim, é incrível. E é isso, né? Mia Couto, falando de técnica, escrita intuitiva. O que seria a escrita intuitiva, para quem... É aquele cara que não se prende muito mesmo a métodos, né? Um profissional que está tão imerso na literatura, que está bebendo dessa fonte há tanto tempo, que para ele soa até natural escrever uma obra, assim, né? Simplesmente chega e escreve. O Mia, por exemplo, né, dezenas de livros publicados, né? Assim, sim. Dezenas. E vários prêmios até também. Exatamente. Então, realmente, assim, existem pessoas que são fora da curva. São. Tem gente que tem um dom, que é uma coisa inacreditável. Não, e assim, e você acha que hoje, para ser, o que você considera um bom escritor? Que você fala, essa pessoa que nasceu para isso. Legal, né? Eu gosto muito de quem traz uma escrita contemporânea, trata de assuntos importantes que a gente pode dizer, qualquer tipo de assunto pode ser importante e relevante, mas traz assuntos importantes dentro de uma linguagem contemporânea que dialogue com o leitor. O que eu quero dizer? Eu gosto de pegar um livro e ver que aquele leitor que está lendo junto comigo, ele está entrando dentro daquela obra de uma maneira fácil. Eu gosto de livro acessível. Eu gosto de livro de escrita, assim, eu não tenho nada contra os complexos, muito pelo contrário. Os complexos são os que ganham prêmios, né? Que estão aí ganhando, importantíssimo. São os nossos professores eternos, né? Sim. Mas, assim, eu gosto mesmo de pegar um livro na minha mão e falar, nossa, cara, a impressão que eu tenho é que esse autor escreveu isso aqui dando risada. Exatamente. Sabe? Ele escreveu isso aqui na varanda da casa dele, numa rede. Tava ali, eu gosto desses contemporâneos que são extremamente acessíveis, tem uma escrita fácil. Que mergulha, né? Teve uma vez um professor meu também que ele falou, a gente acha que a escrita é você escrever assim de uma forma complicada, por exemplo, ele citou a chuva, aí você descrever as gotas da chuva, que elas são claras e você complicar, e ele falou, na verdade, a intenção é você fazer com que o leitor sinta que está chovendo nele. Então, assim, o leitor já está ali querendo virar a página e nem percebe que está virando a página, né? Porque parece que está chovendo nele. Então, eu acho que esse é o verdadeiro poder de um bom escritor. Ele te faz mergulhar naquela história e não vira a leitura, que muita gente hoje reclama que leitura é uma coisa chata, uma obrigação, um hábito. Mas a leitura, quando ela vira uma experiência, ela vira uma das experiências mais deliciosas do mundo. Só que muita gente não calcula a dificuldade que é, o dom que é necessário um escritor conseguir fazer isso, trazer para a história realmente, né? E fazer ele mergulhar na história dessa forma. Então, acho que eu concordo muito. Eu acho que um bom escritor é justamente esse que te traz e te faz mergulhar na história. Bom, e para encerrar, acho que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo, caminhando. Eu teria milhões de perguntas, a gente poderia aqui sentar e falar horas sobre literatura, escrita, mas para encaminhar aqui,
qual conselho você daria para a pessoa que hoje não acredita mais na literatura no Brasil e fala, ó, literatura do Brasil não é um país sério, vai lá para fora que o Brasil acabou a literatura aqui? Olha, apenas se permita conhecer os autores brasileiros da atualidade, que são simplesmente incríveis. Como somos privilegiados, Dani. Sim. Como somos privilegiados. A gente pode passar a tarde inteira aqui citando eles, mas eu fico muito feliz, honrado e satisfeito. Eu gosto muito de ler autores nacionais, né? Eu leio muito mais autores brasileiros do que estrangeiros, né? E eu trabalho com muitos autores de estreia. Aliás, a minha editora só publica brasileiro, né? Que legal! A gente só publica, a gente não traduz livros, a gente só publica autores brasileiros. Então eu fico muito feliz de receber aqueles originais, de ler essa galera nova que está ganhando prêmio aí, que está produzindo coisas incríveis, extremamente sofisticadas. Eu acho que a gente não pede para ninguém, Dani. O Brasil não pede para ninguém. Então a gente tem muito a oferecer mesmo, assim, muito a oferecer. E o mundo vai conhecer muito do Brasil ainda, através da literatura, muito mais do que já conhece hoje. É verdade. Eu acho que a gente precisa realmente de mais projeção, não é nem porque a qualidade a gente já tem. A gente precisa realmente continuar. E tem uma coisa interessante que, desculpa, o brasileiro, ele valoriza muito o estrangeiro. Então, também trazer isso do brasileiro, como você falou, os autores que eu leio são brasileiros, e você também, os que você cuida, né, que você tem na sua editora, são brasileiros. Então, a gente também valorizar os nossos próprios brasileiros e não esperar, tem muito isso, né, esperar vir lá de fora um prêmio internacional para você valorizar um brasileiro. Exato. Então, eu acho que também tem esse movimento, né, da gente valorizar o que a gente tem hoje aqui. Os nossos escritores, porque como você falou, temos escritores geniais, ainda mais na língua portuguesa, que é uma língua tão bonita, né? Então, ainda tem esse plus. Você está certíssimo. Então, eu acho que é isso. A gente conseguiu bater um papo legal. Eu queria até ter mais tempo, mas a gente está aqui na agitação da feira e também tem que se preparar para a mesa. Vai ser muito legal. Se você aí está no Rio de Janeiro, ainda dá tempo de chegar. Aqui em Niterói também, está aqui do lado. Então, a gente está esperando vocês. Feio, eu queria te agradecer, foi maravilhoso bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço demais. E valeu. Você consegue te parabenizar, quero te parabenizar mais uma vez pelo trabalho lindo. Quem não conhece ainda, é Tempo Feio, o usuário é Tempo Feio, tudo junto, né? Tempo Feio, é só seguir ele lá que vocês vão se deliciar. Tem poesia, as crônicas ainda estão sendo postadas lá. Eu posto crônica, vídeo de crônica, vídeo de poema. O Reclame Aqui, que Reclame Aqui toda quarta. Toda quarta às 20 horas o Reclame Aqui. Maravilha. Então é isso, ele vai estar aqui na feira também. Estamos esperando vocês. E é isso, Feio, muito obrigada pela sua atenção, pelo papo, foi uma delícia e parabéns mais uma vez pelo trabalho. E é isso, gente, a gente se vê daqui a pouco. Até a próxima. Valeu demais. Encerrou? Acho que encerrou. Eu tenho medo que eu já falei que...